Salve, salve, nação tricolor. Bom, pessoal, é o seguinte, né? Vamos falar um pouco sobre algumas notícias do São Paulo, né? Vamos falar um pouco sobre renovação do Cedric Soares. Vamos falar sobre o jogo, né, de hoje, né? Entre Fortaleza e São Paulo, desfalques e as voltas de jogadores, né? De tanto de lesão como de suspensão, né? Vamos falar também um pouco sobre a questão, a avaliação da, da diretoria, tá? Com relação aos bastidores que aconteceu tanto com a Conmebol como com a CBF, né? Mas antes disso aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos pro vídeo, tá? Bom, pessoal, primeiro assunto, vamos falar sobre a renovação do Cedric Soares, tá? A renovação do Cedric Soares é o seguinte, né? Anteriormente tinha passado a informação aqui, que foi que as pessoas tinham passado tudo pra gente, e vamos fazer um ajuste, né? Saiu nessa quarta-feira a renovação do Cedric Soares e foi renovado até 2027, né? A informação passada pra gente inicialmente foi que ele renovaria até o final desse ano, mas que teria um gatilho para que fosse renovado até 2026. Porém, o São Paulo renovou até 2027. Por quê? Porque o Cedric Soares entende que este contrato é o último contrato da carreira dele. E assim, devido às proporções, claro, assim como o Tony Kroos fez, que se aposentou no auge, e devido às proporções, o Cedric Soares também quer se aposentar jogando bem, atuando bem, e o Cedric Soares tem feito isso. Ele tem jogado bem, ele tem atuado bem com a camisa do São Paulo, e tem sido muito útil, né, nesse início de temporada, esse início de contrato, né, de produtividade. Então ele entende aí que até 2027 ele conseguirá atuar em bom nível e ele entende que seria esse seu último contrato e teoricamente estaria se aposentando após o seu vínculo com o tricolor, né? Bom, eu acho que com relação ao Cedric Soares é isso, fazendo a meia-culpa com relação à informação que a gente tinha inicialmente, né? Então vamos falar aí um pouco da avaliação do São Paulo com relação da diretoria, né, com relação a o bastidores, né, que tinham falado que o São Paulo não tinha bastidor nem nada, e o São Paulo fez o meio-campo e eles entendem que foi bem feito, né? Tanto o meio-campo com a Conmebol, quanto o meio-campo que o Júlio Casares fez com a CBF, ele entende, a diretoria entende que o que foi bom, né? A arbitragem, né? A arbitragem da Conmebol, ela foi muito boa pro São Paulo, por quê? Porque passou desapercebida. E a gente sabe que a arbitragem boa é aquela que passa desapercebida, né? Que ela não interfere no resultado, não interfere no jogo. E com relação à Conmebol, não interferiu no jogo, não tem muito o que falar, porque não apareceu, não teve polêmica nem nada. E eu entendo que seja a mesma coisa. Até o pênalti que foi dado ali contra o Libertad, eu acho que foi pênalti com relação ali ao critério utilizado. Eu acho que foi um bom critério e a gente pode dizer que não teve grandes interferências ali no resultado do São Paulo, tanto no jogo com o Libertad, quanto o Daniel Zanemi, quanto o do Tadjeres. A gente não falou sobre a arbitragem. E eu entendo que a avaliação da diretoria é correta e o Júlio Casares foi bem nessa. Com relação à da CBF, vamos lá. A diretoria entende que teve interferência, teve alguns pontos, mas o erro crasso que ela cometeu, ela mesma já foi no mesmo dia, já mandou um ofício, já se explicou, já disse que errou, fez a meia-culpa e, se eu não salvo engano, puniu o árbitro com relação ao erro que ele cometeu. Agora não lembro qual que foi, tá? De cabeça. Porém, e a diretoria entende que, ok, tudo bem, foi bem a arbitragem, foi bem feito o meio-campo, que a arbitragem ela foi uma arbitragem experiente e que atendeu os critérios do São Paulo. E quando não foi uma arbitragem experiente, foi uma arbitragem que cometeu poucos erros durante a trajetória desse árbitro que foi o que apitou o jogo do São Paulo, né? E aí a diretoria do São Paulo acha que foi bem feito esse meio-campo. A minha opinião é que a diretoria está totalmente equivocada com relação à CBF, tá? Eu acho que a gente teve problemas com o árbitro contra o Atlético Mineiro, contra o Santos e também contra o Ceará. Contra o Atlético Mineiro teve aquele cartão amarelo que poderia ter tirado o zagueiro lá, que também foi de São Paulo, agora esqueci o nome dele, do jogo, né? Contra o Santos, aquele pênalti ele foi bizarro, fora o restante do que ele apitou contra o São Paulo, dentro do Morumbi. Achei ridículo, foi um juiz totalmente assim, foi horrorosa a arbitragem dele. E contra o Ceará. Amarelou quase o time do São Paulo inteiro, assim como a arbitragem do Santos, tá? Amarelou muitos jogadores do São Paulo, né? E, além disso, né, pro Ceará que bateu quanto quis, que o Daronco deixou o jogo rolar, bateu quanto quis o Ceará e não tomou o cartão amarelo. Inclusive, né, teve até uma falta um pouco lá que era passível para vermelho e o Daronco deixou seguir normal, né? Então,
vamos pôr a mão na consciência, né, diretoria? E vamos avaliar melhor essas situações, tá bom? Essa é a minha opinião aí. Tem que criticar quando ela tá certa e elogiar quando ela vai bem. Contra a Conmebol ela foi bem e contra o próprio Ceará ela foi muito mal, tá bom? Bom, pra gente continuar aí com o outro tema, vamos falar sobre um tema referente ao atacante que o São Paulo tem buscado, né? Falando um pouco disso aí, o São Paulo vai buscar um atacante nessa janela do meio do ano, tá? E é, tem relação com um jogador mais que tá fora de contrato, né? Que não tem contrato, então é um jogador mais parado, muito estilo Cedric Soares, tá? Alguns jogadores já foram oferecidos para o São Paulo, que foi o Diego Costa, o Mariano Dias, né? Que jogou no Sevilla, né? E tem um papo até de Luiz Adriano, né? Porém, o que acontece? São Paulo evita de estar trazendo esse tipo de nome, muito por quê? Porque o São Paulo ainda não definiu isso, né? E a ideia de trazer um atacante assim mais veterano para compor o elenco é muito porque se o André, porque o São Paulo vai ficar sem o Calera até o ano que vem, né? E não sabe se ele volta aí, quando que ele volta de fato, né? Se volta na pré-temporada de janeiro ou em fevereiro. Então, até adquirir ritmo de jogo, tudo. Então, o São Paulo quer se precaver com relação a isso e trazer um atacante aí que seja um pouco mais experiente. Por quê? Porque o São Paulo tem dois atacantes hoje, atacantes de área, tá? Que é o André Silva e o Rian Francisco. Né? São dois jogadores. Se o André Silva se machucar, você fica só com o Rian Francisco. E o Rian Francisco vai aguentar muitos jogos? Eu acredito que não, assim como nenhum outro jogador aguenta. Inclusive, o Rian Francisco precisa passar por um processo de fortalecimento um pouco maior, porque contra o Ceará a gente viu que ele sentiu um pouco o jogo, e o jogo começou como titular, mas chegou ali no segundo tempo, 12, 15 minutos do segundo tempo, já estava pedindo água, né? Já estava com o câmbio nas pernas, tudo, tomou duas pancadas fortes e saiu do jogo ali, né? Eu acho que, embora não tenha estrela, mas ele também precisa de uma preparação física muito boa, tá bom? Bom, vamos falar da volta dos lesionados, de quem volta, quem não volta, e quando volta, né? Bom, quem volta para esse jogo contra o Fortaleza, tá, gente? Quem volta? Lucas Moura tá de volta, tá bom? O Alan Franco tá de volta. Ele passou por exames, não constataram lesão, então ele tá de volta. O Lucas tá de volta. Alves tá de volta, né? Então, esses três jogadores estão de volta, né? Quem volta, quem não volta, né? Quem não volta ainda, Oscar. A previsão de Oscar voltar é contra o Alianza Lima, talvez ainda, vai ser feita ainda uma avaliação para ver se ele viaja com a equipe. O Pablo Maia, que volta também contra o Alianza Lima, vai viajar com a equipe, muito provavelmente, tá? Que ele viaja. O Arboleda também volta contra o Alianza Lima, né? Enfim, esses três jogadores muito provavelmente voltam contra o Alianza Lima e viajam, né? O Oscar, talvez não, talvez volte depois do jogo contra o Palmeiras, né? Depois do Alianza Lima tem o Palmeiras lá na Arena Barueri e talvez o Oscar não volte. Por quê? Porque é um gramado sintético, então o São Paulo vai evitar de estar usando o jogador ali no sintético contra o Palmeiras, né? Quem é desfalque ainda para esse jogo, né? O Enzo Dias e o Marcos Antônio. Por quê? São dois jogadores que estão suspensos, receberam o terceiro cartão amarelo contra o Ceará. Então eles não voltam, não jogam esse jogo, né? Os prováveis substitutos desses jogadores serão o Wendel, né? E o Bobadilha, tá bom? Então essas são as voltas, os desfalques que a gente vai ter aí contra o Fortaleza, tá bom? Bom, vamos projetar um pouco desse confronto contra o Fortaleza, né? Gente, vamos projetar, né? O São Paulo, o São Paulo não perdeu ainda no Campeonato Brasileiro, né? Tem uma vitória ali, né? Mais 4 empates, né? Em 5 jogos, né? Em 5 jogos, é isso mesmo. Em 5 jogos tem um empate, né? Tem 4 empates e uma vitória, né? Ou seja, 7 pontos, né? Que o São Paulo tem. Não, minto, desculpa. É isso mesmo. É isso mesmo. Então o que acontece, gente? Só corrigindo, tá, gente? São Paulo tem 6 jogos, tá? São 5 empates e uma vitória, né? Empates contra Botafogo, Atlético Mineiro, contra o Cruzeiro, né? Empate contra o Sport, né? Dentro de casa. E empate contra o Ceará, lá no Castelão. E o São Paulo tem uma vitória contra o Santos, né? Não perdeu ainda. Tá na parte intermediária da tabela, porém ainda tá na primeira página, né? E o São Paulo precisa de uma vitória, né? O São Paulo ainda não venceu
o Vojvoda, né? Desde que o Vojvoda foi para o Fortaleza, o São Paulo ainda não venceu o Fortaleza, né? Eu acho que é desde 2022, acredito que seja mais ou menos isso aí. Então o São Paulo precisa da vitória dentro de casa, né? E é muito importante essa vitória, porque o São Paulo saltaria de 8 pontos, tá? Para 11 pontos. Então estaria chegando ali no G6, né? Então isso aí seria bem importante para o São Paulo ter uma vitória e conseguir ali pontuar um pouco mais, né? Embora o São Paulo vai com um time um pouco mexido ali, um pouco misto, né? Mas é importante o São Paulo estar pontuando aí para que a gente consiga estar numa posição confortável na tabela, tá bom? Vamos falar um pouco da provável escalação do São Paulo, um pouco do que pode ser que o São Paulo entre em campo, tá? Eu acredito, tá? Não é nada oficial, é só uma projeção, que o São Paulo vá num esquema de 4-3-3, muito parecido com o que jogou contra o Santos, né? Dentro de casa. Então, eu acho que o São Paulo vai com o Rafael no gol, tá? Rafael incontestável, tá bom? Na zaga, eu particularmente iria com Sabino e Juan, pouparia o Alan Franco depois daquela pancada que ele sofreu ali contra o Náutico ali, que ele passou por exames, tudo, mas treinou normal. Porém, eu acredito que seria interessante você poupar o jogador para não acabar queimando a etapa ali, né? E jogaria com Juan e Sabino, né? Sabino entrou muito bem ali. Eu acho que depois, quando o Alan Franco saiu, por mais que ele entrou um curto período de tempo, mas eu acho que ele foi bem, até contra o Ceará, né? Eu iria nas laterais, colocaria o Ferrarese, né, para dar um descanso ali pro Cedric, e no outro lado vai colocar o Wendel, não tem outro também, só tem o Wendel e o Patrick, então vai o Wendel mesmo, o Enzo Dias está suspenso, né. Com o primeiro volante não tem outro, vai o próprio Alisson, né? O Alisson vai ficar ali como primeiro volante ali normal. E como segundo volante, o Bobadilha, né? Bobadilha que fez boas partidas aí, entrou contra o Ceará bem, entrou contra o Náutico bem, né? Embora seja um time de Série C, mas entrou bem contra o Náutico, né? Então eu acho que esse aí, a volância tá um pouco já resolvida, né? E aí o Alves volta, né, de suspensão, né? E joga ali no meio campo. É assim que eu iria. E no ataque, Ferreirão, Ferreirinha, né? Que volta também, eu esqueci de falar lá nos jogadores que voltam, Ferreirinha volta. E no ataque, André Silva, né? Alguns falaram ali que é o seguinte, né? Tem uma dúvida aí com relação à zaga para ver se vai o Alan Franco ou se o Sabino mesmo vai continuar aí tendo oportunidade, se ele vai ter oportunidade como titular, né? E também tem a dúvida se o Cedric joga ou se joga o Ferrarese, né? Eu particularmente jogaria com o Ferrarese, né? Como ele não jogou assim tantas partidas depois que ele voltou da seleção, ficou revezando com o Cedric, eu acho que o Ferrarese seria muito boa ali para adaptar, para até para fazer um terceiro zagueiro, porque o Wendel é um cara que sobe muito, então colocaria o Ferrarese ali e faria um terceiro zagueiro, assim como fazia com o Rafinha, né? E aí teria 3 jogadores assim, um pouco com a estatura, uma estatura boa ali na zaga, para em caso de bola aérea, tudo, né? Embora o Arboleda seja melhor, né? Mas o Arboleda não vai estar disponível nesse jogo. Eu acho que esses 3 jogadores ali fariam um bom 3 zagueiros ali para o São Paulo, né? Eu acho que essa é a projeção aí, né, pro jogo contra o Fortaleza. Essa é a provável escalação e essas são as dúvidas aí que o Zubeldia tem para escalar o time, né? Então, basicamente é isso, pessoal. Novidades a gente faz um novo vídeo aqui, tá bom? E qualquer novidade a gente entra em contato, tá bom? Um forte abraço e vamos São Paulo!